Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem moldar a realidade ao seu favor, enquanto outras vivem à mercê do acaso? E se eu te dissesse que Elon Musk, o bilionário por trás da SpaceX e da Tesla, esconde um segredo silencioso, uma chave invisível que comanda sua mente e atrai exatamente o que ele deseja, mesmo sem dizer uma palavra? Fique até o fim, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você atrai tudo o que deseja na vida. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, a mente se expande e a realidade se curva. Agora respire fundo, e prepare-se para enxergar o invisível. O silêncio tem um poder que poucos entendem. E dentro do silêncio, mora o que muitos chamam de loucura, mas que os sábios reconhecem como genialidade. Elon Musk é, para muitos, um excêntrico. Um sonhador fora do tempo. Um homem que diz que vai colonizar Marte e que vê o mundo como um grande tabuleiro mental. Mas, e se essa mente aparentemente caótica estivesse, na verdade, profundamente alinhada com as leis mais sutis do universo? Este roteiro é sobre a verdade que não sai nas manchetes. Não é sobre foguetes, carros elétricos ou inteligência artificial. É sobre como a mente de Elon Musk funciona como um imã invisível. E mais do que isso, como você pode aprender a usar o mesmo princípio, a lei da atração em silêncio. O poder do silêncio mental, porque Elon Musk não precisa falar para manifestar. Vivemos numa era onde todos estão gritando por atenção. Palavras voam por todos os lados. Opiniões são lançadas como flechas sem direção. Mas os verdadeiros criadores, os que realmente moldam a realidade ao seu favor, operam no silêncio. E Elon Musk é o maior exemplo moderno disso. Ele entendeu uma verdade espiritual profunda: o universo não responde ao ruído, mas à vibração silenciosa que parte da sua mente alinhada com sua visão. O silêncio mental é o espaço sagrado onde a realidade começa a se desenhar. Musk não precisa sair afirmando aos quatro ventos que será o primeiro a colonizar Marte. Ele já sente isso como verdade dentro de si. E quando a mente vive o futuro como se fosse presente, o universo se move silenciosamente para preencher aquele espaço com matéria. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O silêncio só é criador quando está carregado de intenção, clareza e emoção vibracional. Não é um silêncio vazio. É um silêncio vibrante, magnético, feroz. Por trás do olhar fixo de Elon Musk existe uma mente acesa, criando imagens mentais com a nitidez de quem já vive o que ainda está por vir. Esse é o mesmo poder que qualquer um de nós pode acessar. Você não precisa de bilhões. Você não precisa de empresas. Você precisa de foco. De intenção clara. De coragem para silenciar o barulho externo e mergulhar no único lugar onde tudo começa, a sua mente. Se você souber aquietar a dúvida e acender a visão interior, você já está moldando o mundo invisível. E o invisível sempre se torna visível, mais cedo ou mais tarde. Fé silenciosa e obsessão alinhada, o código invisível da manifestação. O que há em comum entre as mentes que realizam o impossível? Fé. Mas não uma fé falada, teatral, exposta. Estamos falando de fé silenciosa. Aquela que ninguém vê, mas que pulsa dentro como fogo constante. Elon Musk é um símbolo vivo dessa fé silenciosa, e ele a une com outro ingrediente: obsessão alinhada com propósito. Muitas pessoas acreditam que a obsessão é algo negativo, que ela consome, desequilibra. Mas a verdade é que a obsessão sem propósito destrói. Já a obsessão guiada por uma visão maior, transcende, transforma, eleva. E Musk vive assim, obcecado por um futuro que só ele consegue ver com clareza. Enquanto o mundo desacredita, ele permanece. E isso é fé em estado puro. A lei da atração não responde a desejos vagos. Ela responde a comandos energéticos intensos e constantes. E cada pensamento, cada sensação que Musk mantém dentro dele, é como um código enviado ao universo: isso já é real. E o universo, obediente como sempre, responde: então eu realizo. A fé silenciosa é agir mesmo quando o mundo ri. É persistir mesmo quando tudo desaba. É investir milhões em algo que ainda não existe, e fazer isso com um sorriso interno, porque você já viu aquilo acontecer 1000 vezes dentro da sua mente. Isso é alinhar o invisível com o inevitável. E é exatamente isso que torna alguns seres humanos magnéticos. A pergunta que fica é: qual é a sua visão? Você já a vive por dentro? Ou está esperando que ela se manifeste para só então acreditar? Elon Musk ensina, em silêncio, que é exatamente o contrário. Você precisa primeiro acreditar de verdade, para então, assistir o impossível se tornando normal.
Porque o que Musk faz não é marketing espiritual. Não é afirmação em voz alta. É criação mental invisível, constante e alinhada com ação implacável. Vamos explorar os padrões, os hábitos e os segredos ocultos por trás dessa mente que parece dobrar as regras do jogo. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode abalar a forma como você enxerga seus próprios pensamentos. E mais do que isso, pode despertar um poder que sempre esteve dormindo dentro de você. O segredo da mente de Elon Musk, como ele usa a lei da atração em silêncio. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem moldar a realidade ao seu favor, enquanto outras vivem à mercê do acaso? E se eu te dissesse que Elon Musk, o bilionário por trás da SpaceX e da Tesla, esconde um segredo silencioso, uma chave invisível que comanda sua mente e atrai exatamente o que ele deseja, mesmo sem dizer uma palavra? Fique até o fim, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você atrai tudo o que deseja na vida. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, a mente se expande e a realidade se curva. Agora respire fundo e prepare-se para enxergar o invisível. O silêncio como arma mental. Enquanto o mundo fala, grita, disputa atenção, Elon Musk permanece silencioso. Sim, ele dá entrevistas. Sim, ele posta. Mas o que move sua realidade não é o que ele fala, é o que ele pensa em silêncio. Elon entendeu algo que a maioria ignora: a verdadeira criação começa dentro. E não há manifestação sem um arquiteto mental. Ele é esse arquiteto. Um criador silencioso, obstinado, intenso. A lei da atração, para Musk, não é um ritual de positividade rasa. É um estado de fusão total entre mente e visão. Ele não apenas acredita no que quer, ele se torna aquilo. E é nesse ponto que a maioria falha: quer atrair algo sem antes se tornar compatível com aquilo. Obcecar com propósito é magnetizar o impossível. O segredo da mente de Elon Musk está na obsessão silenciosa. Ele pensa nos seus objetivos com uma intensidade quase insana. Mas isso não é desequilíbrio, é alinhamento. Enquanto você pensa em seu sonho 1 ou 2 vezes ao dia, ele visualiza sua visão como se já estivesse vivendo dentro dela. Musk transforma ideias em experiências internas. Ele vê, sente, respira e caminha com sua visão dentro da mente, muito antes dela existir no mundo físico. E a lei da atração responde exatamente a isso: a vibração emocional que você emite quando vive mentalmente aquilo que deseja. Ele não está apenas imaginando. Está vivenciando o futuro como presente. Está se tornando o campo magnético que atrai aquilo que deseja. A lógica do impossível. Quantas vezes você já se limitou pelo lógico? A mente comum diz: isso não tem como dar certo. A mente de Elon Musk diz: a lógica de hoje será o lixo de amanhã. E aqui está o segredo mais perigoso de sua mente: ele não consulta a realidade atual para decidir o que é possível. Ao contrário, ele impõe sua visão sobre a realidade com tanta força, que o mundo se curva. E esse é um dos fundamentos esquecidos da lei da atração: você não atrai o que é lógico, mas o que é energético. Se sua mente está contaminada pela lógica do medo, você manifesta bloqueios. Mas se você se liberta disso, como Musk faz, você entra em uma frequência criadora, onde o impossível se torna inevitável. O campo quântico da fé silenciosa. Elon Musk raramente fala em espiritualidade. Mas vive como um místico. Porque a fé dele é brutal. Inabalável. Mesmo quando todos dizem que ele vai falhar, mesmo quando perde milhões, mesmo quando suas ideias são ridicularizadas, ele continua movendo-se como se já tivesse vencido. Isso é fé silenciosa. Isso é lei da atração em sua forma mais poderosa: agir com convicção absoluta antes da prova física aparecer. Você entende o que isso significa? Significa que você precisa parar de esperar evidências para começar a vibrar como um vitorioso. A evidência vem depois. O campo responde ao seu estado interno. Se você se alinha energeticamente com o sucesso antes dele existir, o universo conspira de maneiras que desafiam a lógica. A mente criadora não discute com a realidade, ela redesenha o mapa. Enquanto a maioria argumenta com os obstáculos, Elon Musk reprograma a própria percepção. Para ele, fracasso não é sinal de erro, é um dado no sistema. E aqui está outro segredo da lei da atração que ele aplica em silêncio: o universo responde ao seu relacionamento com o erro. Se você vê o erro como fracasso, você entra em baixa vibração. Mas se você o vê como dado, como sinal, como direção, você se mantém no fluxo criador. A ruptura com a realidade convencional.
Como Elon Musk usa a desorientação temporal para manifestar o futuro. Existe um aspecto quase oculto do comportamento de Elon Musk que poucos comentam: ele não vive no mesmo tempo que o resto do mundo. Não se trata de uma metáfora. Literalmente, Musk vive mentalmente em um futuro que ainda não chegou para os outros, e essa ruptura deliberada com a realidade convencional é o que lhe permite moldá-la. Enquanto a maioria está presa ao passado ou ao que é possível agora, Musk opera de um ponto vibracional avançado. Ele pensa, sente e decide como se estivesse anos à frente. E é isso que confunde tanto seus críticos. Eles o julgam com base no agora. Ele, por sua vez, atua como um embaixador do que ainda vai acontecer. E esse é um dos maiores segredos espirituais da manifestação: não se alinhar com o que é, mas com o que será. Esse estado mental é um tipo de desorientação temporal consciente, um desligamento proposital das limitações do presente para se conectar com a linha do tempo onde sua visão já é realidade. Não é delírio. É uma técnica avançada da mente criadora. Musk aprendeu, intuitivamente, a não responder ao agora com medo, mas com fé no futuro que já visualizou milhares de vezes. E por que isso funciona? Porque o universo não reconhece o calendário. Ele responde à frequência emocional dominante. Se sua vibração está alinhada com o futuro desejado, é isso que será atraído. O tempo, nesse contexto, é irrelevante. O que importa é o quanto você está emocional e mentalmente inserido no cenário que deseja experimentar. Elon Musk, nesse ponto, é um mestre silencioso. Ele não apenas sonha com Marte. Ele age como alguém que já está em Marte. Ele não apenas deseja mudar a história. Ele vive como se já tivesse feito isso. E, no final, a realidade acaba cedendo, porque ela não resiste a uma mente que já viveu o futuro antes mesmo que ele exista. Você também pode fazer isso. Mas precisa romper com a prisão do tempo. Abandonar a ideia de que as coisas precisam de anos para mudar. E mergulhar num estado mental onde o amanhã já pulsa dentro de você, com tanta força que o universo não tem escolha, a não ser entregar. O poder do contraste emocional. Quando Elon Musk fala sobre trabalhar 16 horas por dia, não é porque ele valoriza sofrimento. É porque ele entendeu que quanto mais contraste emocional você sente, mais você molda a realidade com intensidade. Trabalho duro, cansaço, pressão, tudo isso é combustível para a alma criadora, quando você está alinhado com um propósito. E isso é um aspecto oculto da lei da atração. Não se trata de evitar o esforço, mas de transformar cada esforço em vibração positiva. Se você trabalha cansado, mas com visão clara, cada gota de suor carrega uma frequência magnética. E o universo responde. A solidão criativa. Musk é conhecido por ser reservado, antissocial, para alguns. Mas o que ninguém entende é que ele usa a solidão como câmara criadora. O silêncio da solidão é onde ele visualiza, calcula, projeta, imagina e sente. E é nesse vácuo emocional que a realidade começa a tomar forma. Você está fugindo da solidão? Então está fugindo do lugar onde os milagres são desenhados. Microvisualizações durante o dia. Um hábito pouco falado de Elon Musk é sua capacidade de microvisualizar. Ele não faz apenas uma visualização profunda pela manhã. Ele ativa a mente criadora várias vezes ao dia. Um olhar, um pensamento, uma sensação. Cada microvisão é uma mensagem ao universo. E o universo responde a quem é consistente. Você não precisa passar horas em transe, mas precisa ter frequência energética. Quem emite o sinal várias vezes ao dia, com clareza emocional, atrai mais rápido. Ação inspirada como extensão da mente criadora. Elon Musk não espera que o universo faça tudo por ele. Ele entende que a ação inspirada é o corpo da lei da atração. A mente envia o sinal, mas é a ação que confirma o comando. Quando você age com ousadia, mesmo sem garantias, você prova ao universo que está pronto. E o universo ama quem prova que está pronto. Você também tem esse poder, mas está usando errado. Se você vive focado em falta, em medo, em ansiedade, você está usando a lei da atração ao contrário. A mente de Elon Musk está o tempo todo sintonizada em oportunidade, visão, poder criativo. E por isso ele manifesta com tamanha força. Mas você também pode. Basta calar a mente caótica e acionar o Criador silencioso dentro de você. Não se trata de gritar para o universo, mas de sentir, ver, acreditar e agir em silêncio. É o silêncio que molda a matéria. É a mente que cria os resultados. O despertar do arquiteto silencioso. Você não precisa ser um gênio da física para dobrar a realidade. Você só precisa despertar o arquiteto interior. O Criador invisível.
Aquela parte sua que não depende de palavras, que não precisa convencer ninguém. Apenas sente e cria. Se Elon Musk pode transformar sonhos absurdos em realidade física, você também pode. A fórmula está aí. Clareza absoluta da visão. Fé silenciosa. Microvisualizações diárias. Ação ousada e contínua. Amor pela solidão criativa. E uma mente que não espera, mas que vibra no agora como se já fosse. Se esse vídeo despertou algo em você, inscreva-se agora no canal Buda Moderno. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa lembrar do próprio poder. E comente aqui embaixo, você está pronto para usar a lei da atração em silêncio, como Elon Musk? Nos vemos no próximo mergulho profundo na mente que cria.